Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais tipo de Fishing. Vou pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, curtir, compartilhar nossos vídeos e seguir a gente no Instagram. Tendo alguma dúvida, deixe nas perguntas e respostas que a gente tenta ajudar vocês e outras pessoas também podem tentar ajudar vocês. E querer entrar no nosso grupo Telegram, o link está na descrição do vídeo. E se você puder, seja membro do canal, o valor é bem pequenininho, ajuda muito a gente na geração de conteúdo. Todo dia às 18 horas tem um vídeo novo aqui no canal. O link para ser membro também está na descrição do vídeo. Pessoal, a gente está falando bastante sobre líder, tá? Nessas últimas semanas aí. E aí, nas minhas pesquisas, né, resolvi pesquisar um pouco mais a fundo, né, a questão dos líderes, para que a pessoa vai querer o líder. Existem algumas aplicações que não são óbvias para a grande maioria do pessoal aqui no Brasil. E aí eu caí em um vídeo, pessoal, assim, muito bom. Pena que ele só tem esse vídeo em inglês. E aí eu vou tentar trocar um pouquinho trocar em miúdos o que é o vídeo, né? O vídeo é um vídeo de comparação. Eu vou colocar o link aqui na descrição desse vídeo, né? Linkando para o vídeo lá do gringo. É um vídeo que, com método, tá? Método com menos variações possíveis, conseguiu nos dar um parâmetro de comparação no que eu acho hoje o melhor parâmetro de comparação entre líderes que eu já vi, tá? Então, o que ele fez? Ele analisou líderes em 20 libras, tá? Todos os líderes que ele analisou são 20 libras. De diversas marcas. Já vou adiantar que não tem nenhuma marca que a gente encontra facilmente aqui no Brasil, tá? Então, assim, Shibu, lá tem o Vexter, tem o YGK, tem, sei lá, o da China, o Marvelous, tem o Tsurinoi, não tem, tá? Mas o vídeo é importante para, de repente, você vai fazer uma compra fora, no eBay, por exemplo, pode te ajudar, mas importante é entender os conceitos e os métodos utilizados, tá? Então, assim, primeiramente, se faz uma observação de que os diversos modelos, às vezes de uma mesma marca, né? Ali, eu não sei se ele comprou 15 ou 20, pessoal, mas são bastante líderes. Então você vê uma variação, embora todos eles sejam 20 libras, você vê uma variação de diâmetro, né, entre eles. E essa variação de diâmetro não é a variação entre o informado e o aferido. É uma variação já no informado pelo fabricante. Então tem líderes mais finos, 20 libras, de um fabricante XYZ. Tem líder mais grosso, 20 libras, do fabricante XYZ. E às vezes do mesmo fabricante você tem 2 ou 3 modelos com diâmetros diferentes, ainda que sejam todos eles, né, em 20 libras. Então isso faz entender que existem formulações diferentes, aditivos diferentes, métodos de confecção, sei lá, diferentes para a elaboração dos fios bases, né, desse monofilamento, tá? Dos fios base não, do fio base, né, que é esse multifilamento. Então, essa já é a primeira questão. Aí, segundo, ele faz já um comparativo, né, de ruptura. Então ele tem lá não é um dinamômetro, enfim, mas ele tem um aparelho lá que ele coloca a linha, e é um aparelho muito legal porque não vai nó, então ele enrola a linha, depois prende no prendedor. Então na parte que faz esforço não tem nó, então não tem a tal do erro pelo nó ser diferente. Assim, muito legal. Vocês, ainda que você não entenda inglês, você vai conseguir observar todas essas coisas. Então essa máquina, ela faz a tensão, né? Estica,
na hora que tem a ruptura, ele mostra quantas libras, né? Com quantas libras esse fio aguentou. E aí ele fez, para diminuir o erro, né? Ele fez 3 vezes com cada linha, para tabular os dados, para fazer a tabela. Então, assim, um método científico muito plausível, sem a presença do erro humano, né? Da questão de fazer nó, da questão da força feita para arrebentar, enfim. Muito legal mesmo. Aí ele tabula os dados da tensão de ruptura, tá? Ambos eram 20 libras, todos eles eram 20 libras. Teve líder que estourou com 16, 18. Teve líder que estourou com 37 libras, tá? Então aí você vê a questão da resistência à ruptura. Aí ele faz uma observação, e esse ele não tabulou dados, mas ele mostrou, né, exemplificou que existem líderes que são muito mais flexíveis, então ele stretch, né, ele estica mais, e líderes que esticam menos, tá? Só que isso ele não tabulou em dados, nesse daí, ele só mostrou e citou isso. Aí depois ele faz um outro teste que, para minha situação de pesca, é o teste que eu achei muito legal, que é o teste de atrito, pessoal. E o teste de atrito, eu já tinha visto alguns outros vídeos da pessoa que ia lá e, né, ficava passando, ou pendurava lá um peso, né, e aí ficava indo e voltando com essa linha até a hora que essa linha estourasse. Nesse caso, ele tinha lá um aparelho que provavelmente é para exatamente isso, para aferir a questão de abrasão. E é um aparelho bem legal, que era um aparelho que tinha um sistema de prender a linha, que também não ia nó, tá? Um sistema de contrapeso aqui, contrapeso aqui para fazer tensão na linha, um contrapeso na ponta da linha, e aqui uma roldana, né, um eixo com algo que fazia abrasão, tá? Então, esse negócio rodava, fazia abrasão, e cada vez que ele passava tinha um contador. E aí também ele aferiu, tabulou esses dados. Então você tem dados diferentes, né? Dados diferentes sobre resistência à ruptura e resistência à abrasão. E cada um teve, em cada uma delas, um brilhou. E aí ele teve a sacada também muito inteligente de fazer uma relação, né? Uma relação entre diâmetro e resistência, e diâmetro e abrasão, tá? Por quê? Diâmetro e resistência não, diâmetro e abrasão. Por quê? Porque, logicamente, quando você tem uma seção maior, né, algo menor e algo maior, né? O algo maior, na questão da abrasão, ele logicamente vai ser mais resistente, né? Você vai demorar mais para fazer a abrasão nessa área toda, normalmente, tá? Do que algo menor e você tá fazendo abrasão. Então ele faz um gráfico no qual ele posiciona o diâmetro nominal, e o diâmetro nominal era quase o diâmetro real, tá? Ele tem também uma tabela, a primeira tabela lá é diâmetro aferido em relação ao diâmetro nominal. Aí ele faz uma tabela, faz um gráfico que ele posiciona cada uma das marcas em número de voltas para abrasão e o diâmetro. Então você vai conseguir posicionar e entender que, por exemplo, aquele líder mais fino de 20 libras aguenta bem tanto.
E aquele líder que é mais grosso, é bem mais grosso, por isso que aguenta mais, ou proporcionalmente aguenta menos por conta da área ser maior. Enfim, esse negócio da área, pessoal, é complicado entender para muita gente. Porque assim, vou pegar aqui. O que eles chamam de cross section, que seria a área, né, como se fosse um corte do fio. Esse fio aqui tá meio torto, mas seria o fio do furo do carbono, né? Então esse aqui é a cross section, é o diâmetro, né? Aqui, ó. Diâmetro. Ok? Quando você aumenta em 20% o diâmetro, tá? Aqui não vai dar pra... No desenho não vai dar pra... Meu desenho é muito ruim. Mas é assim, quando você aumenta em 20% o diâmetro, tá? Você tem uma areazinha e uma área zona. Você aumentou 20%, você aumenta a área total em 2,5 vezes, tá? Basicamente, quando você dobra o diâmetro, você tem 5 vezes mais material. Entendeu? Então, quando a gente às vezes fala, mas vou usar um líder 0,20. Vou usar um líder 0,25. Esse líder 0,25, ele tem imaterial, né, no seu corte, né, na sua seção transversal, ele tem 2,5 vezes mais material do que o 0,20. Então, o 0,20, o 0,25, do 0,25 para o 0,50, vamos lá, do 0,20 para o 0,40, você tem 5 vezes mais material naquele líder, tá? Isso vai fazer ser mais resistente? Vai, a abrasão vai, porque tem muito mais área, né? Então, é difícil fazer as comparações em líderes que tenham diâmetros diferentes, né? Diâmetros diferentes. Por isso que a gente faz normalmente, eles são classificados em libras, né? Então o cara comprou 20 libras. Então você vê lá, de 20 libras tinha desde o 0,20 alguma coisa até 0,30, 0,40 e alguma coisa. Porque é diferente cada um deles. E aí a questão, pessoal, da abrasão, ela fica ainda mais subjetiva, porque nem sempre, né, o líder com mais resistência, a ruptura vai ser melhor na abrasão. Isso vocês vão ver no vídeo. E aí eu tinha falado no começo, as aplicações que às vezes vocês nem imaginam, né, para que algumas pessoas usam o tipo de choque líder. Por exemplo, tem a questão da flutuação, né, que eu já abordei várias vezes, mas tem muita gente que usa o choque líder para funcionar como um amortecedor. Tá? Muita gente aqui que está assistindo agora, e aí você coloca no canal se você nunca ouviu falar sobre isso, muita gente usa lá fora como amortecedor, principalmente para uso com linhas finas, linhas principais finas, principalmente nos multifilamentos. Multifilamento tem quase nada, ele tende a zero de elasticidade. E aí você tem, às vezes, uma pesca de um peixe de boca mais mole, ou você tem uma linha muito fina, um multifilamento muito fino. E aí se você der um strike muito forte, né, uma fisgada muito forte, e esse sistema todo não tiver flexibilidade, um amortecimento, você pode ou rasgar a boca do peixe, ou
estourar a linha principal, tá? Então, existe muito essa questão, tá? Para pesca mais finesse e também para a pesca mais power, tá? De ser importante que o líder tenha uma certa elasticidade, né? Nem é flexibilidade, elasticidade. Elasticidade é assim, flexibilidade é assim, uma é diferente da outra, né? Então, isso é uma aplicação que também não é muito óbvia para todo mundo. Geralmente aqui a gente usa líder para abrasão, né? Então, eu espero ter ajudado. O link desse vídeo, que é muito legal, tá na descrição do vídeo. Se você não entende inglês, mesmo assim ainda vale a pena você observar, porque as tabelas são fáceis de entender e observar os testes. É bem legal, beleza? Espero ter ajudado. Um abraço, até a próxima.